E o texto base dessa série é Efésios, capítulo 6, verso 11. E eu vou ler para vocês. Diz assim o texto sagrado: vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo e de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Falamos nas duas últimas mensagens, eu instruí você que o mundo espiritual, ele é real, ele existe. Ele é mais real do que o mundo que você está vendo, material, aqui. Existe uma batalha acontecendo que eu e você não vemos com os olhos naturais. Existem pessoas que têm a visão aberta, enxergam, outras não, mas você entendeu na primeira mensagem que sim, essa batalha existe. Ok, na mensagem passada nós falamos sobre desmascarar o inimigo, porque o objetivo de Satanás é matar, roubar e destruir. E o maior alvo de Satanás é a família. É por isso que tem um movimento como esse, para levar homens a aprender a batalhar pelas suas famílias. E na hora do desespero, na hora que a pressão aumenta, porque vocês viram ali, é uma pressão, você tem que aprender a lidar com a pressão do dia a dia, e não é na força do teu braço, que vocês viram que desde o mais velho até o mais novo, o mais forte, o mais preparado. E como que todos terminam? E a frase que os homens vão escutar na montanha: o top é espiritual. Como pode uma pessoa no seu mais alto vigor terminar um desafio como esse? E talvez um senhor como o senhor Valdivino, que vocês viram, um senhor moreno, e numa parte do vídeo ele está orando pela sua família, e eu escolhi ele como capitão. Tudo é espiritual. Repete comigo: tudo é espiritual. Nós desmascaramos o inimigo na semana passada. Ele é o pai da mentira, ele é o acusador, ele é que vem para tentar parar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E hoje, pastor, o que nós vamos aprender sobre guerra espiritual? Hoje nós vamos aprender a usar as armas corretas para lutar essa batalha. A mensagem 3 fala sobre equipando-se contra as trevas. Quando você vai lutar o boxe, você tem que colocar uma luva, sim ou não? Você tem que se equipar, colocar o protetor bucal, aquele protetor lá embaixo para não machucar os homens. Você se prepara, cada batalha você se prepara com as armas específicas. Você não vai para uma guerra usando uma luva de boxe e um protetor bucal. Temos um polícia aqui. Você vai para uma busca, você não vai pegar um estilingue. Você vai carregar a máquina e vai falar assim: agora vamos para cima. E eu vejo hoje em dia muitos cristãos sabendo sim que existe a batalha espiritual, sabe quem é o inimigo, já desmascaramos ele, mas não sabe quais ferramentas usar contra o inimigo. O que fazer, pastor? Quais armas eu devo usar? E muitas vezes você está lutando batalhas com a arma errada, com a arma errada. Às vezes numa abordagem, você não vai precisar sacar a arma todas as vezes e pôr na cara do cara, não, muitas vezes você só dá uma voz. Tem que saber usar as armas certas para as batalhas. E aqui nós estamos falando de armas espirituais. E o texto de hoje, Provérbios 2, a partir do verso 6, que diz assim: porque o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Repete comigo: conhecimento e o discernimento.
Ele reserva a sensatez para o justo. Como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos que lhe são fiéis. Vivemos dias em que o mal se torna público, influente e atraente. O inimigo tenta infiltrar nos pensamentos, nas emoções, na fé dos filhos de Deus. Não podemos lutar com armas naturais, precisamos compreender que a guerra é espiritual. É real que o exército de Cristo deve estar equipado, vigilante e posicionado. Talvez, mulher, você está usando as armas erradas com o seu marido. Às vezes eu escuto de algumas mulheres: pastor, meu marido não quer vir para a igreja, pastor, eu não aguento mais brigar. Então para, mulher, não é brigando, é orando, porque tudo que o inimigo quer é que ele não venha para a casa de Deus. Tudo que o inimigo quer é confundir a mente dele, ou vice-versa. Às vezes alguns maridos também me procuram: pastor, minha mulher parece que não vira uma chave. Eu canso de falar. Então, por favor, não fale, apenas ore. Mas tem muitos também, pastor Renato, homens que querem ver as suas mulheres apaixonadas por Jesus, mas eles não são um bom exemplo dentro de casa, como um homem de Deus. Mulheres querem que os seus maridos sejam apaixonados por Jesus, mas é uma mulher sem sabedoria, ela não edifica o lar. Você quer, pai e mãe, que o teu filho viva nos caminhos do Senhor, que orem, que busquem, que adorem, igual essa princesa que carrega algo poderoso. Eu não consigo olhar para você e não falar: filha, eu vou orar por você. Mas se os pais não dão exemplo, discurso até convence, mas o exemplo arrasta. Você tem que ser exemplo. Você tem que usar as ferramentas certas. Não é brigando, não é apontando. Você não ganha uma pessoa para Jesus falando do pecado dela. Você não ganha alguém para Jesus apontando para ela que ela... Não, você ganha uma pessoa para Jesus no amor, dizendo para ela que ela é amada, que ela é escolhida, que ela não é o pecado que ela carrega. Muitas pessoas têm medo de vir para a igreja, por achar que, não, você vem para a igreja para ser curado, você vem para a igreja para ouvir as verdades do céu, você está no lugar certo, na hora certa. Você não é o teu passado, você não é o teu erro, você é quem Deus diz que você é. Diga amém. A vitória já foi conquistada na cruz, mas o que ainda falta é o povo de Deus se levantar para guerrear. Acabei de falar, a bispa Ana manda para o bispo, ela mandou chorando na madrugada de sexta para o sábado, chorando: estamos em guerra, batalhando e orando. Como se vence uma batalha? Orando. Orando. Talvez alguns vão falar assim: pastor, por que o senhor não manteve a costelada? Elas não estavam orando eu estava, nossa equipe também estava, mas eu já não estava aqui. Teve um momento que eu consegui pegar o meu celular, eu olhei, o grupo estava assim, ó, todo mundo fazendo até votação. Eu falei assim: gente, mas quem decide é o Senhor. Estava em oração, falei com o meu bispo, e a mesma direção que eu tive do Senhor, ele também teve. Então testificou: vamos mudar, tem que orar. É o que aconteceu, orou e Deus fez. Se queremos permanecer firmes, precisamos nos equipar. Não há vitória sem preparo, não há autoridade sem submissão, e nem poder sem a presença. Não há vitória sem a presença. Muitos cristãos estão sendo derrotados, não por falta de poder, mas por falta de discernimento e preparo.
discernimento e preparo. Querem vencer as trevas, mas continua vulneráveis porque negligenciam o básico. E qual que é o básico, pastor? A intimidade com Deus, a comunhão com a igreja, e a pureza e a fé viva dentro de você. Só vem para a igreja quando as coisas apertam. Não querem orar, não querem buscar, não querem dar um passo de fé. O texto de Oséias 4:6 vai dizer: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Se a falta de conhecimento te faz perecer, destruir, quando você acessa o conhecimento, te faz crescer, prosperar e vencer. A palavra está clara. Às vezes eu converso com alguns crentes que eu falo: não, vocês não é crente não. É aquela fala do André Valadão, né? Vocês não é crente não. Falo: gente, discernimento. A Bíblia diz: homens espirituais discernem coisas espirituais. E tudo é espiritual. Toda decisão que você vai tomar, ore, discirna o que está acontecendo. Não haja pela emoção, pelo coração, pois a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso. Mateus 22:29, Jesus vai dizer, Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. A guerra que você enfrenta hoje, querido, não é com espada, com lança, não. A sua guerra é aqui, ó. Essa é a sua ferramenta para você vencer toda e qualquer batalha. Anota o que eu vou te falar agora. O diabo não teme quem carrega um título de crente, mas quem carrega a presença de Deus. Não basta você apenas falar que é cristão, eu sou crente. Ei, não adianta. Mas quando você carrega a presença, a hora que você pisa a planta dos teus pés, em qualquer situação, a presença chega e o inferno bate em retirada. A Bíblia diz que Jesus estava chegando no povoado, e diz que tinha um homem endemoniado, era uma legião de demônios. E ao ver Jesus de longe, ele já grita: Filho do Altíssimo, o que queres conosco? Nos deixa em paz. Já tremiam de medo. Satanás tem que olhar para você e tremer de medo. É o que o bispo falou hoje na finalização da chegada dos homens. O capeta, quando olha para um legendário cheio da presença de Deus, ele corre. Quando o inimigo chegar na porta da tua casa, ele vai olhar e vai ver a presença de Deus. Ali tem um sacerdote que ora, que dobra o joelho. Essa casa aqui a gente não toca. Satanás respeita até um cristão que está morto. É um testemunho de um macumbeiro. Eu li num livro, depois o Renato, se já leu, vai me lembrar, o pastor Renato. E ele fala que ele estava chegando num grau assim, o último grau. E esse último grau tinha que pegar um corpo morto há 12 dias. Tinha que ir lá no cemitério, tirar esse corpo de 12 dias e levar lá para o centro onde eles iam fazer o trabalho lá. Assim essa pessoa ela ia acessar um nível mais alto. E disse que tudo bem, ele aceitou, foi lá, trocou uma ideia com o coveiro. Eu li faz muito tempo, no início da minha conversão, esse livro. Eu sou muito ruim de memória. Aí disse que ele chegou, e aí eles foram à noite, 1h da manhã, chegaram no cemitério, a cova já estava aberta, só estava esperando o cara chegar, já tinha pago o valor. E disse que na hora que esse cara chegou, que falou para o coveiro: pode abrir o caixão, vamos retirar o corpo.
Diz que Satanás aparece naquele momento para aquele homem e fala assim: era uma mulher, não mexe aí não. Aí diz que ele assustou, ele falou: mas como assim? Eu estou fazendo tudo certo, ela está morta há 9 dias. Essa aí é filha daquele lá, era uma pastora. Aquele homem se converteu ali, diante da cova, porque ele falou assim: se quem eu sirvo tem medo daquele lá, eu estou servindo a pessoa errada. Esse cara se torna um pregador do evangelho, escritor de vários livros. O pastor Renato já está digitando, acho que ele lembrou, já está me enviando, é o meu HD. Ei, ninguém resiste a alguém que ora. Mal algum bate a tua porta, e se bater do jeito que bate, volta. Diga amém, igreja. Me ajuda a pregar. Toma posse do que eu estou falando para você. Às vezes a enfermidade que você carrega é espiritual. Às vezes a depressão que você carrega é espiritual. Você tem que tomar posse e entender o que está sendo dito aqui. Nada resiste ao poder do nosso Senhor. Nada. Nada. Como eu disse, o diabo não teme quem carrega um título de crente, mas quem carrega a presença de Deus. Aleluia. Cada detalhe da nossa vida espiritual importa. Brechas, negligência, desobediência podem se tornar uma porta de ataque contra você. E para você se equipar contra as trevas, é preciso de discernimento espiritual. Enxergue o campo de batalha. Repete comigo: discernimento espiritual. 1 Coríntios 2,14 vai dizer: o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para eles são loucura. Às vezes o que eu estou falando para alguns, esse pastor está louco, não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas. Discernimento espiritual é o que você deve orar e pedir para Deus. O discernimento é a bússola do soldado espiritual, mostra onde estão as armadilhas e onde Deus quer que pisemos. A capacidade de ouvir o Espírito e discernir a espiritualidade é dada a todos os cristãos, diz a Bíblia. O homem espiritual julga todas as coisas. Acabei de ler para você. A capacidade de ouvir o Espírito e discernir espiritualmente é dada a todos. Para você, para mim, não é só para os pastores. Você tem essa capacidade. No entanto, há também um dom específico de discernimento de espírito, que está em 1 Coríntios 12:10. Tem pessoas que têm o discernimento, essa unção. Eu compartilhei, não sei se foi no último domingo ou no primeiro da série. Eu tenho esse discernimento espiritual. Às vezes eu converso com uma pessoa e eu consigo discernir. Às vezes eu chego num ambiente, eu sei discernir se esse ambiente está carregado ou não. Outros têm a visão aberta de entrar e ver. Cara, eu estou vendo demônio aqui dentro. Eu estou vendo. Tem gente que vê. Eu não tenho essa visão. Eu tenho discernimento. Eu sinto cheiro. Certa vez eu e a pastora fomos ver um apartamento para alugar em Araçatuba. Entramos no apartamento. Eu não falei nada para não assustar ela, mas ali eu já vi. Eu falei: esse ambiente tem ponto de apoio, Satanás habita aqui. E nós fomos andando, ela foi entrando, e ela já sentiu também. Ela começou a passar mal, mas ficou quieta. E às vezes ela fala: para com isso, porque eu sou meio doido. E eu fui aonde estavam os demônios. Eu fui no quarto, eles estavam dentro do guarda-roupa, e ali era o quarto de casal. Ali deveria acontecer muitas brigas, discórdias, enfim. Pois quando eu abri a porta do guarda-roupa, estavam todos lá. Eu fechei a porta do guarda-roupa. Na hora que eu saí,
Ela estava assim, ó, vamos embora. Falei, o que foi? Eu não estou me sentindo bem. Nós saímos da porta para fora da sala do apartamento. Eu olhei para ela e falei assim, esse lugar aqui é perturbado. Ore por discernimento. Ore antes de fazer um negócio. Discerne se é de Deus ou não. Existem discernimentos que vão vir através de sonhos, visões, tem equipe profética. De alguma forma Deus vai te revelar. Deus não te criou, te formou para você ficar dando murro em ponta de faca. Às vezes eu converso com pessoas que falam assim, pastor, eu só tomo decisão errada, eu já quebrei 30 vezes, eu já estou no 4º casamento, pastor, é porque você não tem discernimento. Tudo é espiritual. Ora, pede discernimento, se essa porta é para você entrar, se essa porta é para ser fechada, se essa sociedade tem que acontecer ou tem que ser encerrada. Ora, e tenha discernimento. Ora, o discernimento é para todos. Em tempos de confusão espiritual, quando o certo parece errado e o errado parece normal, precisamos do olhar do Espírito para não cairmos em armadilhas sutis. Parece bom demais. Uau, olha a proposta que eu recebi. Deus traz discernimento espiritual de diversas formas. Ele fala principalmente por meio da sua palavra, que instrui, corrige e revela através da pregação. Quando o evangelho é proclamado, o Espírito confirma a mensagem ao coração. Romanos 16, 25 vai dizer, ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do ministério oculto nos tempos passados. Através de visões, de sonhos, eu não sei. Eu tive um sonho esses dias de um carro. Vocês lembram que eu compartilhei? Que eu estava comprando um carro e eu me lasquei com esse carro. E foi tão doido que nós não estávamos querendo trocar de carro. E depois desse sonho surgiu uma oportunidade, né? E eu compartilhei. E uma pessoa que estava online ouviu e falou que tinha orado para Deus trazer uma confirmação. E depois ela me manda uma mensagem no celular, pastor, essa pessoa era eu ia fechar um negócio amanhã. E através de uma pregação, a oração dela foi respondida. E ela discerniu, ela poderia muito bem ter ouvido e ter falado, está repreendido, pastor, eu vou trocar meu carro amanhã, não vou me apegar nessa palavra não. Ela tinha trocado o carro e tinha se lascado. Não é, Kim? Não é verdade? Kim está rindo ali porque é verdade. Tenha discernimento. Tenha discernimento. Eu gosto muito desse texto, dessa história. Segundo Reis, verso 6, vai dizer, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Eu vou terminar. Aqui Eliseu está em Dotã, na sua cidade. E o rei da Síria ali tentou atacar Israel por várias vezes. E todas as vezes que ele se levantava para atacar Israel, Deus revelava a estratégia para Eliseu. E Eliseu contava, ó, o inimigo está vindo de lá, o inimigo vai armar uma armadilha aqui. E toda vez dava errado. E o rei da Síria ficou muito bravo. Como eles sabem de tudo que a gente vai fazer, antes da gente fazer. E um deles fala, ó, tem um homem de Deus lá, um profeta que revela tudo. Aí o rei da Síria fala, vai lá e mata ele, vai na cidade dele e acaba com esse cara. E o que acontece? Um grande exército acampa ao redor de Dotã. O servo de Eliseu acorda de manhã, dá aquela espreguiçada, toma o seu café preto. Quando ele olha, ele vê um exército em volta dele. Ele entra para dentro e fala para o profeta, Senhor, o que vamos fazer? Nós vamos morrer.
Aí o profeta olha e fala assim: ei filhão, acalma o teu coração, aquele que está conosco é muito maior. Olha o que a palavra diz. Então o Senhor, ele orou para que olha só, ele orou para que o Senhor abrisse os olhos do servo. O que é abrir os olhos do servo? Discernimento espiritual. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O exército celestial do Senhor estava ali. A batalha já estava ganha, mas com os olhos naturais aquele servo não enxergava. E talvez você entrou aqui hoje olhando para a batalha que você enfrenta e falando assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Mas Deus está dizendo: ei, abra os seus olhos, existe um exército celestial ao seu redor. Existe um exército celestial ao redor do leito do hospital da Luísa. Existe um exército celestial em volta do seu casamento, em volta da sua empresa, em volta da sua casa, em volta dos seus filhos. Coloca a mão sobre os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, a mesma oração de Eliseu eu faço agora. Abra os olhos espirituais do teu povo, para que eles enxerguem o exército do Senhor acampado ao redor deles, em nome de Jesus. Existe um exército do Senhor acampado ao seu redor. Que o Senhor abra o seu discernimento. O discernimento não é fruto de inteligência ou experiência, mas de intimidade com o Espírito Santo. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você conhece e prova das facetas do caráter dele. A dificuldade vai bater, as batalhas vão chegar, mas você conhece o caráter do teu Deus. Hoje a pastora deu uma bronca na Serena, lá na cozinha, e eu me arrumando lá no quarto. Ela deve ter pensado: e agora? Quem poderá me defender? E ela foi até o banheiro e me pediu colo, porque ela sabe que o colo do pai a protege. Você precisa entender que o colo do teu pai te protege. E o teu pai está aqui hoje. Eu sinto a presença dele. Assim como um soldado não vai à guerra sem armadura, o cristão não pode enfrentar o inimigo sem armas espirituais. Não pode. A fé é o escudo que apaga os dardos inflamados do maligno. Esses dardos vêm em forma de dúvidas, acusações, pensamentos e tentações. A fé é mais do que a esperança. É mais que esperança, é a confiança inabalável no caráter do Pai. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode sair daqui agora e se debater com uma dificuldade. Se você não tiver fé, você vai ficar parado nessa dificuldade. Segundo lugar, para equipar contra as trevas, vista-se da armadura de Deus. Efésios 6,13, por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, seguindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a de prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração todos os santos. A armadura de Deus cobre todas as áreas. O capacete da salvação, ele blinda a tua mente. A couraça da justiça blinda o teu coração.
O escudo da fé te protege dos dardos inflamados. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única arma ofensiva. E com ela vencemos, não pela força, mas pela verdade. Com a palavra você não vence com a força, mas com a verdade. Perceba, todas as peças da armadura estão ligadas a Cristo. Ele é a nossa salvação, justiça, paz, fé. Ele é a palavra viva, diga amém. Muitos perdem a guerra, não porque o inimigo é forte demais, não, mas porque leva as coisas tudo vulneráveis. Querem enfrentar tentações, mas não querem orar. Querem resistir à ansiedade, mas não querem se alimentar a mente com a palavra. Querem vencer ataques, mas esquecem de jejuar e louvar. Você não entra para uma batalha sem preparo. Você não entra numa faculdade sem estudar, sem fazer uma prova. Você não conquista nada sem se preparar. E falando em passar numa prova, eu venho com outro testemunho que alegrou meu coração. Hoje a nossa equipe de evangelismo, mais a intercessão, esteve lá na porta de alguma escola, eu não sei o nome. É esse aí. Com a nossa tenda, escrito Existe Amor em Penápolis. Orando, entregando uma água gelada e uma caneta. E o meu coração transbordou de alegria, pela liderança da nossa filha Estela. E quando eu cheguei, eu falei, filha, eu preciso te dar um abraço, porque eu estou muito feliz, porque era o que eu fazia muito em Araçatuba. E ela falou, pastor, era pai e mãe, parando o carro assim, chorando e agradecendo, os jovens assim, diz que foi algo sobrenatural. Fizeram até marcharam junto com a intercessão em volta da escola, orando e clamando, e pessoas impactadas. Teve até uma mulher que falou assim, olha, eu estou impactada, porque eu sou da igreja católica, e lá eles não fazem isso, e papai, os pais sendo impactados, obrigado, os jovens sendo impactados. Eu falei, uau, é sobre isso. Você estava, né, filhão? Clamor, oração e, né? Meu Deus. Aplauda Jesus por esses filhos. Uau. Parabéns, equipe. É isso. É isso. Porque até nisso o inimigo tenta atrapalhar a mente dos jovens. A armadura não é só defesa, é posicionamento. Em terceiro lugar, o louvor já pode subir. Para equipar-se contra as trevas, creia no poder da unidade. Repete comigo, creia no poder da unidade. Eclesiastes 4:10. Se caírem, um levantará o outro. Mas pobre o homem que cai e não tem quem o levante. Mateus 18:18, em verdade lhes digo, que tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Em verdade também lhes digo, que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Queridos, há um poder sobrenatural na concordância. Uma ferramenta para você batalhar na tua casa, é você pegar na mão do teu cônjuge e orar junto, declarando. Sabe o que Deus falou para mim na minha primeira montanha, onde eu passei pelo processo? Ele disse assim para mim, não suba para pregar, sem que a tua mulher ore por você.
Não sei se vocês reparam, mas antes de eu pregar, eu peço para minha mulher orar e colocar as mãos sobre a minha cabeça, porque a palavra fala que a minha mulher é o alicerce do meu lar. Ela é quem me sustenta. Unidade. Muitos casamentos estão sendo destruídos porque não há unidade. O homem com a sua natureza machista, quem manda sou eu, a última palavra é minha. Na minha casa também, a última é minha. Eu só falo assim: tá bom, amor, você está certa. Não querem dar o braço a torcer. Mulheres que não querem dar o braço a torcer. Vai fazer um negócio, o homem pensa na cabeça dele: eu sou o homem da casa, quem tem que decidir sou eu. Meu lindo, você está errado. Se a tua mulher não tiver em concordância, não faça. Ore junto. Tem mulher orando sozinha, tem mulher batalhando sozinha. Por isso que o filho pródigo não volta para casa. Por isso que as coisas não acontecem na tua casa. O poder da concordância. Eu não chamei a igreja para orar em concordância comigo pela vida dessa jovem? E eu naquele leito hoje, eu falei: pai, mãe, a palavra diz que se dois concordarem no mesmo assunto debaixo do céu, falei para eles, nem cristãos eles são. Enquanto eu orava, a menina estava sem se mexer. Eu pus a mão nela e comecei a orar, ela se mexeu. Ela não estava fazendo nenhum movimento. E os pais: amém, amém, eu creio, amém, amém. Concordem. Quando você ouvir uma palavra desse púlpito, direcionada, fala amém, porque o amém significa assim seja. Você está em concordância com o que eu estou falando. Toma posse, entre em concordância você e a tua esposa. Se você não é casado, com seus pais. Tem muita gente que está solteiro ainda. Vai tomar uma decisão, ore com o teu pai e com a tua mãe, que é a quem vocês devem honrar. Eu não tenho pastor, mas meu pai e minha mãe, então por favor me procure, vamos orar juntos. Se Deus fala comigo, tem que falar com meu pastor também. Ou chama alguém que você conhece, confia e ora. Pare de tomar decisões sozinho. É como dar um murro na ponta de faca. Em qualquer exército, a desunião é uma fraqueza fatal. No reino de Deus não é diferente. Jesus declarou que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E que mais Satanás tem feito dentro da igreja é causando divisão entre os irmãos. É dentro de casa, causando divisão entre o marido e a esposa, entre os filhos e os pais. É onde ele mais tem atacado. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que sobre essa casa cai por terra e sobre a tua casa cai por terra em nome de Jesus. Que haja unidade, que haja concordância. A unidade é o que dá força, direção e poder ao povo de Deus. Jesus, quando ia operar um milagre, ele não operava sozinho. Primeiro ele orava ao Pai e dava graças ao Senhor. Você nunca vê Jesus falando assim: tá bom, está curado agora, eu estou curando você. Não, em unidade com Deus Pai. É a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Deixa eu te dizer, você não faz nada sozinho. Unidade. Senhor, traz paz. Hoje o meu coração falou vindo para cá: vai amanhã, você está sujo, o que você vai fazer no hospital? Eles nem são cristãos. Olha o Satanás que sujo. Quando olharem para você desse jeito, esse aí é o pastor da igreja. Aí eu mandei para a filha: fala que eu vou amanhã cedo. E quando eu entrei no carro, Deus falou: você vai agora. E olha que incrível, eu compartilhei com outro pastor que estava no carro depois, e ele falou assim: pastor, se não der tempo de você trocar de roupa, vai com essa roupa, toma.
Deus tinha falado e Deus usou a vida do outro pastor. Vai com essa roupa mesmo. Aí eu chego na recepção, o recepcionista fala assim: oh, essa roupa é daquele movimento. Eu falei: Legendários, é. Cara, que legal. Eu falei: um dia você vai passar, filho, que aonde você vai, todo mundo te conhece, porque está com essa camiseta. Unidade. Diz assim: eu tenho unidade com o meu Senhor. A partir de hoje, eu vou andar em unidade com a minha casa, com a minha família e com o meu Deus. Amém. Aplauda ao Senhor. Quarto e último lugar, se coloca em pé. E aqui eu poderia dizer que é o pulo do gato da mensagem. Aqui eu poderia dizer que aqueles cadeados que você vai colocando as senhas assim, esse é o último número que faz abrir o céu sobre a tua vida, para que você se equipe contra as trevas. Ande em santidade. Repete comigo: ande em santidade. Josué 7,13 vai dizer: vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se, para que amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas separadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem. Aqui o povo está para acessar a promessa. Eles vão atravessar o Jordão para acessar a promessa que foi feita há anos atrás, quando Deus tira o povo do Egito da escravidão. E quando eles vão acessar a promessa, Deus dá uma ordem: peça para o povo se santificar. A santidade é a chave para você acessar o céu e lutar contra as armas de Satanás. Pare de negociar os seus princípios e valores para o mundo. Paulo vai dizer: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas sejam renovados pela renovação do vosso entendimento, para que você comprove qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida, mas você precisa mudar a tua mentalidade. E a primeira coisa que você tem que mudar é: a partir de hoje eu decido andar em santidade. Diz assim: eu sou santo. Credo, pastor, não vou falar isso não sou não. Eu também não, mas o santo que eu estou falando aqui, no original grego, significa separado. Você é separado do Senhor. E aqueles que são separados do Senhor não se amoldam aos padrões desse mundo, mas todavia andam em obediência à palavra do Senhor. E andando em obediência na palavra do Senhor, você está blindado e revestido pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus escorre em quem vive em santidade. A santidade é o selo de identidade dos filhos de Deus, um chamado universal para todos aqueles que desejam seguir a Cristo. 1 de Pedro 1, a partir do verso 15 diz: mas assim como é santo aqueles que o chamou, que é o Senhor, sejam santos, sejam também santos em todas as suas condutas, em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Se você é filho de Deus, você tem que ser parecido com Ele. Afinal, fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Ser santo é ser separado, não apenas do pecado, mas para um propósito. O mundo tenta convencer que a pureza é fraqueza, mas a santidade é força, autoridade e proteção espiritual. Um coração limpo é uma fortaleza contra as trevas, e quando vivemos em santidade, o inimigo não encontra espaço para operar em nossa vida. Santidade não é perfeição, é rendição. A santidade é um processo diário. Somos moldados pela intimidade com Deus,
Quanto mais tempo passamos com Ele, mais nos tornamos parecidos com Ele. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Nós nunca vamos ser perfeitos. Nunca, estamos longe. E Deus não quer a sua perfeição, mas Ele quer o teu coração, diga amém. É fácil parecer santo em público. Oh, levanta a mão para cima, aleluia. Eu sou crente, eu posso que sou cristão. Difícil é manter o altar aceso no secreto. Anota isso, é fácil parecer santo em público, difícil é manter o altar aceso no secreto. É onde ninguém vê, mas aonde aquele que tudo vê está te olhando. A vitória contra as trevas começa na vitória sobre si mesmo. Quem vence o próprio pecado, vence a si mesmo. Quem vence o próprio pecado, vence a si mesmo. Quer acessar o céu, quer acessar o coração de Deus, vive em santidade. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Eu vou repetir, eu quero ver qual vai ser a sua reação. E Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas em vocês, entre vocês e através de vocês. Ei, a santidade abre o caminho para o sobrenatural. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui. Traz essa filha aqui para o altar. Amor, traz o óleo. Eu quero orar por você e quero compartilhar o que eu tenho recebido nessas 72 horas. Vem bem para frente, abre bem caminho. Eu quero o máximo de pessoas aqui. Quem eu puder colocar a mão, estender as mãos sobre você, eu quero fazer isso. Eu não posso ficar só com o que eu recebi para mim. Não, eu quero compartilhar com você. Você que carrega traumas, você que carrega algo que você já discerniu enquanto eu pregava, isso não é de Deus na minha vida. Eu não quero mais isso. Eu quero orar por você. E a minha equipe de louvor vai adorar de todo o coração agora. Vamos lá, vamos lá. Comece a orar, comece a buscar o Senhor agora, de todo o teu coração. A vitória do Senhor, a tormenta silenciou. Seu nome é pra sempre. Os reinos acabarão, mas Deus permanecerá. Seu nome é pra sempre. Pode provar.
Estenda suas mãos sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu declaro o revestimento do alto, o sangue de Jesus cobrindo a sua família e a sua casa. Eu quero declarar em nome de Jesus que nenhuma arma forjada contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua descendência prevalecerão. Eu declaro a presença do amado Espírito Santo sobre a tua casa e sobre a tua família. Eu declaro cura sobre as tuas emoções. Eu declaro cura sobre toda e qualquer enfermidade. Você que nos acompanha online, eu declaro cura, a unção de cura invadindo o seu lar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda batalha já foi vencida na cruz, e você em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Diga aleluia, aleluia. Vamos, adore. Junta a terra com os anjos. Ei, adore, porque quando você adora o inferno bate em retirada. Adore o Senhor. Juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono. Será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas movem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Quantos recebem essa palavra? Estenda suas mãos. Desculpa por estender um pouco o culto, é porque, meu Deus, olha que adoração. E um dia nessa casa, anota aí que meu celular acabou. Que dia que é hoje? Dia 9 de novembro de 2025. Um dia nós vamos começar um culto aqui às 18 horas, e esse culto não vai acabar. Nós vamos virar a noite, nós vamos virar a noite adorando Jesus nesse lugar, e pessoas vão passar nessas ruas e vão ser atraídas aqui para dentro. Pessoas vão ser curadas, enfermos vão ser curados, pessoas vão ser libertas, os cativos vão ser libertos, porque a nossa adoração vai acessar o céu, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o rosto, tem misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho, as doces e ricas consolações do amado Espírito Santo vos sejam multiplicados hoje e para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe, uma semana extraordinária.